Olá, galera! Mundo TDL de novo, aqui para esclarecer algumas dúvidas sobre transtornos de linguagem. A gente tem recebido muitas demandas, muitas perguntas sobre o que é TCS, transtorno da comunicação social. É um transtorno de linguagem sério que foi colocado em 2013 no DSM-5. A partir daí começou a se estudar mais sobre ele. Ele pertencia antigamente ao antigo DEL, hoje TDL, Transtorno de Desenvolvimento da Linguagem. Então, no DEL, ele era o semântico pragmático. Era um DEL, subtipo semântico pragmático. Hoje ele virou um transtorno isolado chamado TCS, transtorno da comunicação social. O transtorno da comunicação social, ele é caracterizado pela dificuldade da criança no campo semântico, que é da compreensão de linguagem, e no campo pragmático. O que é pragmático? É o uso social da língua. É como ele vai aplicar a fala, a linguagem, no dia a dia, na interação social. E aí o que gera? Gera uma dificuldade enorme em interagir socialmente. Gera uma dificuldade enorme de compreender o que é dito a ela, compreender ordens, esperar a vez dela de falar, compreender nuances na nossa fala, aquela questão de humor. Raiva, é muito difícil para ela entender essa questão da nossa voz e aplicar também. Dificuldade de entender fala literal, fala figurada, desculpa. Tudo para ela é muito literal. E aí a gente sabe que vai se confundir muito com o transtorno do espectro autista. Mas a grande diferença para o transtorno do espectro autista é que o TCS não tem nem interesses restritos e nem estereotipias. A criança ela não apresenta isso. A criança apresenta somente essa dificuldade na linguagem, na comunicação. Então, uma criança que vai ter extrema dificuldade de se comunicar com seus pares, de se comunicar, se colocar socialmente, ela vai se manter afastada das pessoas, porque ela não sabe como se colocar. É como se ela soubesse que ela tem que usar uma palavra, mas ela não consegue se expressar com essa palavra. Não atinge o campo léxico. O que é léxico? Não atinge o campo do vocabulário. Então, uma criança que ela é muito inteligente, não atinge a parte cognitiva. É uma criança que ela não tem dificuldades cognitivas. Geralmente, elas são muito inteligentes, inclusive. E ela atinge somente essa parte que eu falei, de semântica e pragmática. Outra coisa importante salientar que ela não é uma comorbidade do TEA. O TCS não é a comorbidade do TEA. O TCS pode vir comorbidade com apraxia e pode vir comorbidade com TDAH, com DPAC, mas ele não tem nenhuma causa biomédica. Aquele papo que a gente já falou, tem causa biomédica, não pode ser TDL e também não pode ser TCS, ok? Outra coisa importante a se falar. Muitas crianças, elas podem ter o TDL, podem ter o TCS, porque elas podem ter uma dificuldade de expressão da fala e pode ter essa dificuldade toda de comunicação social. E aí é que o negócio vai embolar mesmo, e aí é que vai se confundir mais ainda com TEA. Mas a gente tem que ficar esperto na questão dos interesses restritos e nas estereotipias. Isso é, a tríade quadradinha para o TEA. Se tem dificuldade de interação, se tem interesse restrito, se tem estereotipias, pode ser TEA. Tem que ser avaliado, claro. Agora, se não apresenta interesse restrito e nem estereotipia, dificilmente vai ser TEA. Mais um ponto a se falar. Não é um diagnóstico fácil, não é um diagnóstico rápido e também é um diagnóstico, sim, por exclusão. Então, não é você chegarem num consultório e que a equipe multidisciplinar, em 2, 3 sessões, consiga determinar se tem ou não TCS. A gente sempre avalia um risco para isso e vai, durante a terapia, fazendo uma avaliação terapêutica. Então, a gente já vai fazer a intervenção com olhar avaliativo, sempre. Sempre a gente tem que ter um olhar avaliativo para determinar se realmente a criança pode apresentar isso. E a conduta terapêutica, lógico, ela é diferente. A gente tem que privilegiar essa parte da criança conseguir se colocar socialmente. É muito difícil. É uma criança que ela é frustrada, é uma criança ansiosa, é uma criança que apresenta, assim, N situações de comportamento, N alterações nesse comportamento, porque ela não consegue se colocar. Você imagina você não conseguir encontrar palavras para se expressar, mesmo que você entenda o que você precisa falar, mas você não consegue encontrar o jeito de comunicar. É exatamente isso. Mais ainda, essa criança ela não consegue compreender muitas regras, não consegue compreender o jeito que você está falando com ela. Às vezes ela não consegue nem compreender se você está com raiva, se você está feliz. Isso é muito difícil para a criança. Então a gente tem que ter muita tolerância e muito saber lidar com ela.
Então, se você acha que seu filho possa ter TCS, conversa com a fono dele, conversa com os terapeutas, conversa com os psicólogos, com os neurologistas, com psiquiatras infantis, que você já ouviu falar sobre isso, o que eles acham. Que com certeza eles já ouviram falar e vão pesquisar o risco de incidência. A terapia ela tem que ser diferente sim, tá bom, gente? Fiquem com Deus.